Na corrida eleitoral pelo governo do estado do Piauí, 7 candidatos disputam a preferência do eleitorado. Para ouvir suas propostas e questionar a viabilidade dos seus programas de governo, o Sistema O Dia de Comunicação, Jornal, Portal e TV está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a governador. A ordem das entrevistas segue o critério alfabético. Por isso, o nosso entrevistado dessa semana é o professor e advogado Maquilandel Aquino, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Maquilandel Aquino Matos tem 37 anos. É natural de Teresina, no Piauí. Licenciado em História pela Universidade Federal do Piauí, especialista em História Sociocultural. Bacharel em Direito, especializado em Direito Eleitoral. É professor de História da Rede Pública Estadual e advogado. Filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, desde 2005, do qual participou de sua fundação no Piauí. Atualmente ocupa a função de presidente do Diretório Regional do Piauí. Exercita sua militância política junto aos movimentos sociais e de representação de classe, notadamente o dos professores do estado do Piauí. As perguntas elaboradas para essa entrevista se referem principalmente às propostas e intenções do candidato, caso eleito, mas também foram elaborados questionamentos sobre a trajetória política e linha ideológica do candidato. Seja bem-vindo, professor Maquilandel. E eu começo perguntando o seguinte: de que forma será possível um governo socialista no Piauí diante de uma realidade capitalista no resto do mundo? Bom, o nome da nossa coligação é o poder popular na construção do socialismo. Por que essa coligação? Por que o nome dessa coligação? Vai tratar justamente sobre essa construção desse socialismo. Como vai se dar? Com o empoderamento das pessoas. As pessoas têm que participar da gestão daquilo que é público, daquilo que é seu, daquilo que é a contribuição do suor e do sangue de cada cidadão, que são os impostos que eles pagam para o Estado. E que esse Estado deve retribuir em forma de serviços. Mas, no entanto, não é isso que a gente percebe. As pessoas pagam seus impostos e não têm esse retorno em serviços. Com o empoderamento das pessoas, na participação da gestão pública, eles vão definir as suas prioridades e vão estabelecer metas para o Estado para que cumpra essas necessidades, as demandas históricas que essa sociedade exige do Estado e que não são cumpridas. Agora, essa participação popular vai se dar justamente com a criação de mecanismos que ligarão o Estado à sociedade, como, por exemplo, a elaboração de conferências, que não é nada mais, nada menos do que o que está previsto no Estatuto das Cidades, quando prevê a Conferência das Cidades, que as pessoas devem participar da gestão do município, elencando as prioridades para que o município atenda às suas demandas. Dessa conferência, nós iremos tirar as prioridades de cada município do Piauí e levar para uma conferência regional. Candidato, que áreas o senhor considera prioritária para a gestão do Estado? Prioridade para o poder popular na construção do socialismo é a educação pública gratuita e de qualidade, para até formar um cidadão piauiense capaz de governar junto o cidadão piauiense, contribuir com a nossa gestão no governo do Estado. A gestão que nós nos dispomos a fazer de forma participativa e de que todos venham a decidir sobre os destinos do nosso Estado. E a outra prioridade para a nossa gestão é a geração de trabalho. Só com a geração de trabalho e com a educação podemos dar a liberdade e podemos emancipar o nosso povo. Emancipar no sentido de conseguir trilhar o seu próprio destino, independente de questões políticas, eleitoreiras, que são bem característicos no interior do nosso Estado, onde muitos se aproveitam da miserabilidade, da ignorância do nosso povo, para tirar proveitos políticos, principalmente nesses momentos. Queremos contribuir com a emancipação do nosso povo, gerando trabalho e renda, principalmente nas agrovilas. As agrovilas que nós queremos implantar em todo o Estado, fazer a reforma agrária, e uma reforma agrária que, de fato, atenda às necessidades e às demandas dos pequenos agricultores, como, por exemplo, o oferecimento de financiamento, o crédito acessível para essa modalidade de produção,
assistência técnica, e para tanto nós vamos equipar o Emater, capacitar os seus funcionários para prestar o melhor serviço aos pequenos agricultores e apoio logístico na comercialização da produção. Isso é importante. E, além disso, nós temos também o compromisso de investir em agrovilas, nas agrovilas e na agroindústria. A agroindústria que será capaz de agregar valor àquela produção das agrovilas e assim contribuir no incremento da renda desses pequenos agricultores. Criaremos também um banco popular para financiar pequenos empreendedores em todos os municípios do Piauí, com juros, com uma política de juros que contribua para o desenvolvimento da atividade desses pequenos empreendedores e com prazos mais alongados. Dessa forma, estaremos gerando centenas de milhares de empregos, de trabalho para a nossa população e conseguir emancipar esse povo dessa situação de miserabilidade que existe. Tanto que o Piauí hoje é um dos maiores exportadores de mão de obra escrava para o resto do Brasil. Estatísticas como essas que nós queremos modificar. De que forma o senhor pretende, então, realizar os investimentos necessários para o Estado com uma receita tão pequena e um endividamento tão grande? Primeiro, nós temos um compromisso de auditar a dívida pública do Estado do Piauí. Auditar a dívida pública significa também auditar as obras paradas que o Estado não conduz, e sabemos que já foram gastos milhões e as obras nunca foram concluídas. Precisamos saber aonde está o ralo desses recursos públicos para responsabilizar os envolvidos nesse sangramento do erário público, para que possamos restituir o erário público desse dinheiro. Em seguida, vamos adotar uma administração pública do princípio da racionalidade e da eficiência. Nós temos várias secretarias que poderiam muito bem ser fundidas pelo fato de exercerem a mesma atividade, o mesmo fim, mas, no entanto, tem uma estrutura com pouca resolutividade e tendo enormes gastos com aquela secretaria, pagando cargos comissionados em excesso, que também queremos reduzir, e assim vamos ter uma economia do Estado. Exemplo de secretaria que podemos fundir, por exemplo, a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e junto com a Secretaria do Turismo. Essas três pastas poderiam ser muito bem fundidas em uma, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E só daí já vamos poder ter uma resolutividade dessa pasta para desenvolver as atividades econômicas do Estado e atender às demandas, principalmente dessas atividades que eu acabei de citar. E, além disso, nós temos que combater a sonegação fiscal, que nós temos cerca de 60 milhões por ano de sonegação fiscal no Estado, que vamos combater. Vamos rever as isenções fiscais que o Estado concedeu. Nós tivemos isenção fiscal para Suzano, papel e celulose, com a promessa de se instalar no Estado, que não se instalou, não gerou os empregos prometidos, mas, no entanto, foram contemplados. E além de ser contemplados com impostos, se apropriaram de milhares de hectares de terra aqui no Médio Parnaíba para a plantação de eucalipto. Queremos que, no mínimo, que a Suzano Papel e Celulose restitua para o Estado para compensar a isenção fiscal em vão que o Estado forneceu àquela empresa. Candidato, ainda falando sobre os investimentos, na última gestão do governo do Estado, o governo do Estado contraiu muitos empréstimos. Eu quero saber qual é a sua opinião com relação a isso, se foi uma decisão acertada à época e se o senhor pretende recorrer a esse artifício para conseguir os investimentos necessários para o Estado. Quando colocávamos que nós vamos auditar a dívida pública do Estado do Piauí, está incluso também esses empréstimos. De fato, o governo Wilson Martins contraiu quase 3 bilhões em empréstimos do BID, Banco Mundial, BNDES, inclusive colocando o Estado do Piauí, se submetendo a exigências desses bancos, dessas instituições financeiras internacionais, como o BID e Banco Mundial. No sentido de que o Estado garantiu para essas instituições financeiras que executaria a questão da regularização fundiária no Estado do Piauí.
Só que nós sabemos que essa regularização fundiária exigida por essas instituições financeiras internacionais não visa atender a agricultura familiar, para o qual nós pretendemos trabalhar, mas sim atender ao agronegócio. Por quê? Porque o Piauí é a última fronteira agrícola, né? Então, o capital internacional tem interesse em implantar, se estabelecer aqui para instalar o agronegócio. E não que nós sejamos contra por ser contra o agronegócio, mas nós entendemos que para o desenvolvimento do Estado, a prioridade é a agricultura familiar, pelas razões que eu já havia colocado, na questão da geração de empregos no campo, pela responsabilidade da alimentação do povo brasileiro, piauiense, né, que a agricultura familiar é o principal responsável pela alimentação do povo brasileiro. Então, por isso é a necessidade e a nossa prioridade ser a agricultura familiar. Mas essas dívidas nós faremos uma auditoria. Inclusive, nós temos algumas obras no Estado, como o Anel Viário de Teresina, que inclusive a obra se encontra parada, que esses empréstimos foram contraídos para executar essa obra. Se esses empréstimos foram contraídos, se os recursos estão em caixa, por que a obra está parada? Então, temos que ver tudo isso e responsabilizar os culpados, né, pelo não andamento da obra. Candidato, para garantir a implementação de fato das suas propostas, como deverá ser a sua relação com a Assembleia Legislativa? Como tínhamos colocado no início, a nossa gestão é uma gestão popular participativa, em que todos os cidadãos vão participar da nossa gestão. Nesse sentido, cada projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo será um projeto de lei que tramitará em todos os fóruns de debate com a sociedade civil organizada e depois de um exaustivo debate e de um consenso entre governo e sociedade, é que esse projeto será encaminhado à Assembleia Legislativa. E a nossa relação com eles será dentro daquilo que é estabelecido na Constituição Federal. A relação entre os poderes deve ser independente e harmônica. Por isso que nós garantimos e que nós não vamos chamar nenhum parlamentar da Assembleia Legislativa e nenhuma outra Câmara Federal, estadual ou do Senado para ocupar nenhum cargo no Estado, porque entendemos que aí quebra o princípio da independência entre os poderes, quando o Executivo convoca um parlamentar para ocupar uma pasta de alguma secretaria do Estado. Nesse sentido, se os parlamentares, se os deputados estaduais não aprovarem um projeto de lei que nós encaminharmos para a Assembleia Legislativa, fatalmente eles estarão votando contra o povo. Se eles votarem contra o povo, eles têm que arcar com as consequências do voto. Nesse sentido, acredito que nós não tenhamos nenhum problema no futuro numa gestão do poder popular para a construção do socialismo em relação a essa relação entre executivo e legislativo. Qual a sua opinião sobre o financiamento de campanha? O senhor concorda com a doação de dinheiro por grandes empresas a alguns candidatos? Pessoalmente, não concordo com a doação de pessoa jurídica a campanhas eleitorais. Porque entendemos que empresas elas não financiam campanhas, elas investem em campanhas. E os fatos estão aí para demonstrar isso. Inúmeras licitações fraudulentas, envolvendo até mesmo empresas que estão ligadas ao financiamento de campanhas. Um exemplo disso é a campanha de Geraldo Alckmin ao governo do Estado de São Paulo, que possui alguns financiadores ligados às obras do metrô, que tem inúmeras denúncias do Ministério Público de fraude às licitações, sobrepreço e outros crimes mais contra a ordem pública, contra a administração pública. Mas nós entendemos que a corrupção no serviço público tem início aí, no financiamento das campanhas eleitorais por empresas privadas. Por isso, nós não aceitamos. O PSOL, inclusive, entrou como uma representação no STF, pedindo que o STF julgue, aprecie a lei eleitoral, no sentido de negar
ou vetar o financiamento de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. O último resultado da votação que nós tivemos acesso, estavam 6 votos contra 1, contrários ao financiamento de campanhas eleitorais por pessoa jurídica. Então, nós entendemos que isso não contribui para o processo democrático, tendo em vista o abuso do poder econômico que é praticado com a quantidade imensa de recursos que empresas colocam em candidaturas que depois vêm representar os interesses dessas empresas, não o interesse da sociedade. Vamos falar agora sobre alianças. Em 2012, o PSOL elegeu o primeiro prefeito de uma capital, que foi a capital de Macapá, né, do estado do Amapá. Mas, para isso, se aliou com partidos da direita tradicional, no caso o DEM. Como foi essa discussão dentro do partido? E eu queria saber se o PSOL está mais flexível em relação a alianças. Primeiro, o PSOL continua no campo da esquerda. A esquerda socialista, que faz oposição pela esquerda ao governo Dilma, ao governo Lula. O que ocorreu no Amapá foi uma coligação formal com o PSB. Não houve coligação com o DEM. O que houve foi um apoio que um candidato do DEM deu ao candidato do PSOL pelo fato de ter alguma rivalidade com o candidato que o candidato do PSOL fazia oposição naquele momento. Então, por uma circunstância política do momento, uma liderança política deu apoio à candidatura do PSOL, não foi o DEM, não foi o partido, foi uma liderança isolada. E o que ocorre lá em Macapá é que em Macapá, mesmo tendo o apoio de políticos tradicionais, a eleição do prefeito Clécio Luiz, nós estamos pondo em prática aquilo que o PSOL se propõe. Não teve nenhum prejuízo programático na gestão do PSOL em Macapá. Tanto que o plano plurianual lá da cidade de Macapá foi estabelecido, foi criado depois de uma série de debates com a sociedade. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui no Estado. Criar as políticas de desenvolvimento desse Estado, de pequeno, médio, de curto, médio e longo prazo, ouvindo a população, para que a população possa estabelecer prioridades. O município de Macapá passa por dificuldades, como todos os outros municípios do país, dificuldades financeiras, principalmente levando em consideração que quando eles assumiram a administração em Macapá, a Prefeitura de Macapá tinha passado por gestões desastrosas, tanto no que diz respeito ao atendimento das demandas sociais, quanto no que diz respeito à valorização dos seus servidores, tanto no que diz respeito à questão financeira do município, que deixaram em situação caótica, financeiramente falando. Por isso, as inúmeras dificuldades que a Prefeitura do PSOL tem enfrentado em Macapá. Dentre os partidos pequenos e de esquerda, o PSOL é o único que tem representação tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Qual é a avaliação que o senhor faz da atuação desses parlamentares? A avaliação que nós fazemos dos nossos parlamentares é de que os nossos parlamentares representam praticamente a vitrine do nosso partido. O PSOL tem a aceitação que tem hoje graças à atuação dos nossos parlamentares. E isso não é o candidato McLandel, não é o militante McLandel que contribuiu para a fundação do PSOL que está dizendo. Mas pesquisas como a do Congresso em Foco revelam todos os anos os melhores parlamentares. Dentre os melhores parlamentares estão lá os nossos deputados federais e o nosso senador, que todos os anos ele é eleito o melhor senador do Brasil, Randolfo Rodrigues. Nós temos Ivan Valente, Jean Willis, Chico Alencar, os melhores deputados federais da Câmara Federal. Então, isso contribui bastante para a aceitação do PSOL como alternativa. E que, de fato, o PSOL é a alternativa em relação ao PSDB, aqui falando nacionalmente, e o PT, de um outro lado, que após assumir o governo, se aproximou tanto ao PSDB que ninguém diferencia mais PT de PSDB. A única alternativa
de poder e de governo que nós temos, que vai representar uma mudança real do país, no caso é o PSOL. O PSOL, em eleições anteriores, realizou coligações com partidos como o PSTU e agora está com o PCB. De algumas eleições para cá, essas coligações não mais aconteceram. Isso, de certa forma, o que se percebe é que acaba enfraquecendo uma ou outra candidatura desses partidos. Qual é a dificuldade hoje de uma aliança entre os partidos menores aqui do Piauí e de esquerda? Não acredito que haja dificuldade, mas a grande questão na formação de coligações, principalmente no campo da esquerda, é fato que nós temos uma certa aproximação por questão ideológica, mas nós temos uma outra questão que influencia bastante, que é a questão tática, estratégica de cada partido. É necessário que cada partido lance candidato, coloque suas propostas, dialogue com a sociedade. E uma candidatura majoritária, ela contribui bastante para se fazer esse debate direto com a sociedade. Então, eu vejo mais como questão estratégica e tática de cada partido em lançar a candidatura própria do que uma certa dificuldade de se fazer coligação. E acredito que não há essa dificuldade, não.